Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Um Dedo de Prosa. Hoje eu quero abordar com você um tema recente que tem ocupado as manchetes, que envolve os desafios que os famosos têm enfrentado na sucessão dos seus bens. E quero fazer isso a partir de um caso emblemático da Gal Costa. Confere esse vídeo aqui comigo. O filho de Gal Costa saiu de casa e tá processando a viúva da cantora. Tá sabendo dessa notícia? Pois é, Gal Costa morreu em 9 de novembro de 2022. 2 meses depois, a empresária Vilma Petrillo solicitou a abertura de inventário e reconhecimento de união estável pós-morte, em janeiro de 2023. Em tese, as duas viveram um relacionamento discreto, como foram todos os outros vividos por Gal. Vilma vivia sempre ao lado da estrela da música, mas a empresária preferia se manter nos bastidores, longe dos flashes e holofotes. Em seus perfis nas redes sociais, ela não costumava postar registros do casal, mas muitas fotos da cantora. Mas a Defensoria Pública se manifestou contrária ao seu pedido. A empresária entrou com um novo pedido e, caso seja reconhecido, ela terá direito à metade do patrimônio da cantora, dividindo tudo com um único herdeiro direto: Gabriel Costa. Gabriel Costa Pena Burgos foi adotado por Gal Costa aos 2 anos. Ele aponta que, desde a infância, não presenciou uma relação de casamento entre sua mãe e Vilma, embora não descarte a possibilidade de que ambas teriam se relacionado amorosamente antes de sua adoção. Porém, Vilma é sua madrinha e afirma que nutre por ela grande estima e consideração, apesar de ter consciência da manipulação psicológica e da coação exercida durante os eventos ocorridos. Quando Gal Costa morreu, seu filho tinha apenas 17 anos, então ele não pôde interferir em algumas burocracias do velório da mãe. A decisão de enterrar Gal Costa em São Paulo, por exemplo, foi de Vilma, mas agora Gabriel já tem 18 anos. Em fevereiro, ele entrou na justiça para reivindicar os direitos sobre a herança deixada pela mãe. Ele pede que o corpo de Gal seja exumado e que seja feita uma necrópsia que defina a causa da morte da cantora. No processo, Gabriel também pede que os restos mortais da artista sejam transferidos de São Paulo para o Rio, para que Gal seja enterrada ao lado da mãe, no jazigo perpétuo comprado por ela no cemitério São João Batista, em Botafogo. Sua defesa contesta que Vilma Petrillo tenha sido par romântico da cantora por tantos anos, tendo atuado apenas como empresária da artista e madrinha do menino na maior parte do tempo. O argumento das advogadas é que o romance entre as duas ocorreu muitos anos atrás. Há algumas semanas, um áudio divulgado pelo portal Em Off revelou um embate entre Vilma e Gabriel. Na gravação, a empresária tenta convencer o rapaz a assinar um documento de reconhecimento de uma dívida da família, junto à gravadora Biscoito Fino, que teria emprestado dinheiro para Gal. Como Gabriel recusou assinar a documentação, Vilma se mostrou irritada. Ela chega a falar também que teria dado 75% dos direitos autorais de Gal, enquanto Gabriel ficaria com 25%, e que, por justiça, ela achou melhor dividir meio a meio. Bom, os embates de Vilma com pessoas próximas de Gal não é algo tão incomum. A discreta relação entre a empresária e a cantora ganhou os holofotes após a publicação de uma matéria na revista Piauí que detalha os diversos golpes que teriam sido aplicados por Vilma em contratantes de shows, amigos e na própria Gal. Um funcionário que trabalhava na casa da artista disse ter presenciado um momento de violência entre Gal e a empresária após uma discussão sobre dívidas. A médium Halu Gamache também presenciou momentos de tensão do casal. Segundo ela, Vilma Petrillo também fazia comentários preconceituosos sobre o peso de Gal. Até Ney Matogrosso falou sobre a situação. A história é que os artistas se encontraram no aeroporto e Gal perguntou para Ney: "Você não gosta mais de mim?
O motivo da curiosidade era o fato de ela tê-lo convidado 2 vezes para dirigir um show e ele sempre ter negado. Ney disse que é mentira. Ele recebeu apenas um convite, pediu o disco para entender o projeto, mas nunca o recebeu. O que veio foi apenas uma ligação de Vilma tempos depois, dizendo que não haveria tempo hábil para ele tocar o projeto. Gal e Vilma eram sócias na Baraka Produções Artísticas. Funcionários relatam diversos tipos de assédios realizados pela empresária. Ela chegava a trabalhar nua, da cintura para cima, nos dias de calor, quando havia outras pessoas na sala. Era comum também chamar funcionários de imbecil, burra e controlar o uso do banheiro. Por fim, as advogadas de Gabriel Costa defendem que, segundo o testamento deixado por Gal, todo o patrimônio deveria ser transferido para a Fundação Gal Costa. Vilma não estaria incluída entre os herdeiros e teria assinado o documento como testemunha. Ainda não sabemos como vai terminar essa história, né? Mas com certeza ainda tem muita água para rolar. Para acompanhar todos os detalhes do caso, fique atento às páginas do Globo. Esse caso da Gal Costa nos tem mostrado as limitações do testamento para evitar as discussões com relação às heranças. Na verdade, o testamento ele pode ser contestado e geralmente ele é contestado. Quantos famosos nós vemos com testamentos aí sendo discutidos na justiça? Esse agora da Gal Costa, vimos do Chico Anísio, do Gugu Liberato, Agnaldo Timóteo, o Mussum e tantos outros, do Zagallo recentemente. Por quê? Porque o testamento, aquele que se sentiu injustiçado no testamento, ele vai contestá-lo. E isso faz com que o processo seja muito mais demorado. Eu não sei se você sabe, mas quando há um testamento, o processo de inventário, ele passa a ser obrigatoriamente judicial. Porque primeiro há que se ter o registro, a abertura e o cumprimento do testamento, onde o juiz vai analisar a contestação e verificar se verdadeiramente aquele testamento foi feito obedecendo às normas legais. Depois dessa decisão do juiz é que se vai para a partilha. Então você veja bem, as disposições de última vontade do testador acabam sendo decididas por um juiz de direito que nem o conheceu. Na verdade, a gente tem visto que os famosos, eles acabam passando por essas disputas, essas desavenças, a partilha da herança deles. Por quê? Por falta de planejamento. Veja que os famosos, eles adquiriram todo o seu patrimônio por causa da sua expertise artística, mas sem nenhuma visão empresarial. Comparemos, por exemplo, com alguns milionários, alguns bilionários, cujos filhos não passaram pelo processo de inventário. Você não ouviu falar em testamento desses bilionários, como o Roberto Marinho, por exemplo, recentemente o Abílio Diniz. Por que os filhos não passaram por um processo de inventário? Porque todo o patrimônio, a fortuna deles foi conquistada com expertise empresarial. Ali ele fez o planejamento estratégico dentro de uma holding familiar e já fez o processo sucessório, de forma que os seus herdeiros não precisaram passar pelo processo de inventário, eles não gastaram fortunas com o pagamento de impostos e de taxas, de cartório, de advogado, para resolver a questão num processo de inventário. Essa é a diferença, você percebe? Os famosos, eles construíram a sua fortuna com sua expertise artística, mas sem nenhuma visão empresarial. Já os milionários, os bilionários de raiz, eles já vieram com essa expertise empresarial que foi passada dos pais para os filhos, dos filhos para os outros filhos, né? E eles têm então essa expertise e eles planejam de forma estratégica. É hora de você considerar seriamente também fazer o seu planejamento patrimonial. Imagine se a Gal Costa ou se esses outros famosos que nós citamos aqui, né, como o Gugu Liberato, como o Chico Anísio, se eles tivessem feito a sua holding familiar, os seus herdeiros não estariam agora passando por esse processo difícil e essa disputa acirrada pela herança, o que traz
enorme desagregação familiar. Então é hora de você considerar seriamente também fazer a sua holding familiar e deixar não apenas um patrimônio para os seus filhos, mas também um legado, preservando a unidade da família. Como é que a gente faz isso? Você faz isso trazendo todo o seu patrimônio para dentro de uma empresa e dentro desta empresa você faz o planejamento sucessório com uma economia tributária muito grande e assim você protege os seus filhos de passarem pelo processo do inventário. Se esse vídeo foi importante para você, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no meu canal, que sempre aqui nós estamos discutindo situações da vida real aplicáveis ao planejamento patrimonial da família. Até o nosso próximo vídeo.